Eles armaram um encontro às cegas para o pobre mecânico como uma brincadeira, mas a filha do CEO disse: "Eu gosto dele." Eli Turner tinha 30 anos e vivia uma vida tranquila nos arredores da cidade. Um mecânico habilidoso com mãos fortes e natureza gentil, ele passava seus dias consertando carros e suas noites cuidando de sua mãe idosa. Ele não saía muito, ele não se arrumava, ficava longe de aplicativos de namoro e raramente falava sobre romance. O que ele fazia, dia após dia, era oferecer ajuda a qualquer um que precisasse, sem esperar nada em troca. Na oficina, um grupo de homens mais jovens de um escritório próximo frequentemente aparecia durante os intervalos de almoço. Eles gostavam de Eli de uma forma distante, mas achavam sua simplicidade divertida. Suas roupas ultrapassadas, sua falta de jeito com mulheres, seu hábito de trazer o mesmo sanduíche todos os dias. Ele provavelmente acha que um encontro significa trocar óleo juntos, um deles brincou uma vez, fazendo os outros rirem. Então, um dia, eles tiveram uma ideia. "Vamos marcar um encontro às cegas para ele", disse um, sorrindo, "em algum lugar chique. Vamos ver o que acontece quando uma mulher muito acima do nível dele simplesmente vai embora." Eles criaram um programa falso, algo como Encontro às Cegas de Valorização dos Trabalhadores. Disseram a Eli que ele havia sido indicado por uma admiradora secreta. O prêmio, jantar em um dos restaurantes mais chiques da cidade e a chance de conhecer alguém especial. Eli ficou confuso, mas tocado. Ele nunca se achou digno de um encontro, mas naquela noite, quando contou à sua mãe, ela sorriu gentilmente e apertou sua mão. "Talvez seja a hora", ela disse. "Você nunca sabe. Pode haver alguém lá fora que te vê do jeito que eu te vejo." E então Eli concordou. No sábado, ele passou a manhã se arrumando, escolheu as melhores roupas que tinha, uma camisa branca com botões, recém-passada apesar de uma leve mancha de óleo na manga, deixada lá de consertar a corrente de uma bicicleta de criança no outono passado. Suas calças caqui estavam justas, seus tênis velhos, mas limpos. Ele se olhou no espelho e deu um pequeno aceno. Naquela noite, ele chegou à Maison de Lumière, um lugar de lustres brilhantes e pisos de mármore. Lá dentro, tudo resplandecia. As pessoas se moviam como se pertencessem àquele lugar. Eli, prendendo a respiração, entrou e deu seu nome. O anfitrião o levou a uma pequena mesa perto da janela. Ele sentou-se silenciosamente, olhando o cardápio, mas nervoso demais para ler. 15 minutos se passaram. Então ela chegou. Alta, linda, vestida com saltos de grife e confiança. Ela se aproximou, o examinou de cima a baixo. Seus olhos pararam na mancha de óleo. Ela não sentou. "Acho que você não é o tipo de homem que eu estava esperando", ela disse com voz fria. Então ela virou e foi embora. Eli encarou a cadeira vazia. Seus ombros caíram, seus olhos baixaram. Ele ficou assim por 5 segundos, apenas 5, mas pareceu que o mundo havia parado. Então ele exalou, sentou-se ereto e olhou pela janela. Um garçom se aproximou. "Senhor, ainda gostaria de fazer um pedido?" Eli assentiu lentamente. "Sim, vou querer a pizza de calabresa. Só para mim esta noite." O garçom foi embora. Eli recostou-se, tentando deixar passar. Talvez este fosse apenas seu lugar na vida, quieto, pequeno, invisível, mas ainda assim, ele sorriu levemente. "Acho que é jantar para um", ele sussurrou para si mesmo. E lá fora, a cidade continuou se movendo. Ele ainda não sabia, mas algo extraordinário estava prestes a entrar por aquelas mesmas portas. Eli estava na metade de sua pizza, o calor do queijo derretido fazendo pouco para aliviar a dor em seu peito. Ele estava tentando aproveitá-la, dizendo a si mesmo que era apenas mais uma refeição, apenas mais uma noite. As vozes dos clientes desapareceram em um murmúrio distante enquanto ele olhava pela janela, observando a noite passar. Então veio uma voz pequena e clara atrás dele. "Mamãe, eu gosto dele. Podemos sentar com ele?"
Eli virou-se lentamente, sem saber se tinha ouvido direito. A poucos metros de distância estava uma mulher segurando a mão de uma criança pequena. A garotinha parecia ter não mais de 3 anos, com cachos castanhos macios e olhos curiosos. Ela estava apontando diretamente para ele. A mulher ao lado dela era impressionante de uma forma quieta, graciosa. Seu cabelo loiro caía suavemente sobre os ombros. Ela usava um vestido simples cor de creme, mas o que mais chamou a atenção de Eli foi sua expressão, elegância temperada com algo pesado. Tristeza, talvez, ou um cansaço mais profundo que fadiga. Seus olhos se encontraram, um lampejo de surpresa, depois um leve constrangimento. Sinto muito, ela disse rapidamente. Ela tende a dizer exatamente o que está pensando. Espero que ela não tenha incomodado você. Eli se endireitou. Ele olhou para a menina agora, sorrindo para ele, balançando levemente na mão de sua mãe. Não, de forma alguma, ele disse, um sorriso se formando. É bom. Houve uma pausa. A mulher olhou para sua filha, depois para o assento vazio em frente a Eli. Se você não se importa, ela disse, poderíamos nos juntar a você? Só por um pouco? Eli hesitou, não porque não queria companhia, mas porque não conseguia acreditar. Alguém como ela sentando com alguém como ele. Ainda assim ele assentiu. Claro, por favor. Ela sorriu um sorriso suave e bruxulhante, depois ajudou sua filha a entrar no banco e sentou-se em frente a Eli. A garotinha se inclinou para a frente, cotovelos na mesa. Eu gosto da sua camisa, ela disse. Eli olhou para sua velha camisa branca com botões, manchada de óleo em uma manga, algo que ele havia tentado esconder antes. Obrigado, ele respondeu, rindo. Ela passou por muito. Eu sou Mila, a menina acrescentou orgulhosamente. Esta é Mila, a mulher ecoou, alisando o cabelo de sua filha. Eu sou Eli, ele disse, estendendo uma mão sobre a mesa. Ela a pegou. Savannah. Por alguns momentos, eles simplesmente sentaram, 2 adultos e uma criança que parecia perfeitamente à vontade. Eli não sabia o que dizer. Savannah não parecia ser alguém do seu mundo, e ainda assim aqui ela estava. Mila pegou um palito de pão da cesta que o garçom acabara de colocar. Você gosta de pizza? Ela perguntou a Eli, boca meio cheia. Eu gosto, ele disse. É minha favorita. Eu também, ela exclamou. Então se virou para sua mãe. Mamãe, devemos comer pizza com ele todos os dias. Savannah riu baixinho, cobrindo a boca. Foi a primeira vez que Eli viu seu rosto realmente se iluminar. O garçom voltou, claramente curioso, mas composto. Gostaria de algo mais? Savannah olhou para Eli. Posso? Claro. Ela pediu uma pequena pizza marguerita e limonada para Mila. Ele notou como ela parecia natural, como ela se encaixava facilmente naquele pequeno momento estranho, como se não fosse estranho de forma alguma. Enquanto esperavam, Savannah olhou ao redor da sala. Engraçado, ela disse, mais para si mesma do que para qualquer um. Nem devíamos ter vindo aqui esta noite. Ele inclinou a cabeça. Não? Ela balançou a cabeça gentilmente. Não, mas às vezes os melhores lugares são aqueles que você não planeja. Eli sorriu. Eu descobri que isso é verdade. Lá fora, o céu estava escurecendo, lançando sombras em movimento lento pelo vidro. Lá dentro, algo inesperado estava silenciosamente começando. Para a surpresa de Eli, conversar com Savannah veio mais fácil do que ele esperava. Ela não parecia interessada em se gabar ou dominar a conversa. Na verdade, ela parecia muito mais confortável ouvindo do que falando. Ele contou a ela um pouco sobre a oficina onde trabalhava, como ele consertava carros desde adolescente e como aprendeu tudo com seu tio e construiu sua própria bancada de ferramentas com sucata. Ele mencionou sua mãe também, como ela tinha artrite agora, mas ainda insistia em fazer bolos todo domingo para os vizinhos. Parece que você tem um bom coração, Savannah disse. Eli deu os ombros modestamente. Ela me criou para tratar as pessoas direito. Essa é a única regra que eu segui. Savannah sorriu, mas havia algo em seus olhos, algo que Eli não conseguia entender, como se ela estivesse presente, mas também distante.
Quando Eli gentilmente perguntou sobre seu trabalho ou o que a trouxe à cidade, ela direcionou a conversa de volta para sua filha. Mila me mantém ocupada, ela disse com uma risada leve. Ela tem 3 anos, mas já acha que está comandando o mundo. Ela é brilhante, ele disse, observando a garotinha enquanto ela arrumava cuidadosamente pacotes de açúcar em fileiras na mesa. Confiante também. Savannah assentiu, seu sorriso suavizando. Ela é tudo para mim. A maneira como ela disse isso, quieta, protetora, quase como uma oração, fez Eli pausar. Ela falava sobre Mila com orgulho, mas por trás de sua voz havia algo mais pesado. Perda, exaustão. Não estava em suas palavras. Estava na maneira como ela olhava para baixo por um segundo a mais, a maneira como sua mão repousava gentilmente sobre a de sua filha, como se estivesse se ancorando. Ele não insistiu. Ele respeitava silêncios. Ele sabia que algumas feridas não querem ser faladas em voz alta. Mila, enquanto isso, tinha se afeiçoado a Eli. Ela riu quando ele fez caretas com a casca restante de sua pizza e fez perguntas intermináveis sobre a graxa sob suas unhas. "Você também conserta naves espaciais?" ela perguntou entre mordidas. "Apenas as pequenas", ele respondeu com uma piscadela. Savannah riu. Não foi uma risada educada, foi genuína, calorosa. Eli se viu sorrindo mais do que nas últimas semanas. Mas então algo mudou. Um suspiro agudo veio de uma mesa próxima. Um menino, talvez de 4 ou 5 anos, estava engasgando. Sua mãe se levantou, em pânico, chamando seu nome. O pai se atrapalhou sem saber o que fazer. Talheres caíram. A sala congelou. Eli já estava de pé. Ele se moveu rapidamente, mas com calma, contornando Savannah e Mila. Ao alcançar o menino, ele gentilmente colocou uma mão no ombro do pai e assentiu. "Está tudo bem, eu cuido dele." O menino estava ficando vermelho, incapaz de respirar. Eli se ajoelhou atrás dele, envolveu seus braços em torno do torso da criança e realizou a manobra de Heimlich. 1, 2, 3 compressões agudas e então o menino tossiu forte. Um pedaço de comida voou de sua boca e atingiu a mesa. A criança inspirou uma respiração. Uma onda de alívio se espalhou pela sala. A mãe puxou seu filho em seus braços, chorando e agradecendo a Eli repetidas vezes. Aplausos irromperam de várias mesas. Eli se levantou, sacudindo as mãos desajeitadamente, claramente não acostumado a ser o centro das atenções. Ele ofereceu um breve aceno. Depois voltou para sua mesa como se nada tivesse acontecido. Savannah estava olhando para ele, não com surpresa, mas com algo mais profundo. "Você simplesmente soube o que fazer", ela disse suavemente. "Aprendi isso há um tempo", ele respondeu, sentando-se. "Fiz algum treinamento voluntário no centro comunitário. Achei que poderia ser útil um dia." Savannah piscou. "A maioria das pessoas entraria em pânico. Você nem tremeu." Eli deu os ombros novamente. "Acho que eu só queria ajudar." Ela o olhou de maneira diferente agora, com admiração, com gratidão e talvez com os primeiros sinais de algo mais. Mila, inconsciente da gravidade do momento, bateu palmas. "Eba, o consertador de naves espaciais salva o dia." Eli riu. Savannah se inclinou para a frente, seus olhos firmes nos dele. "Não conheço muitas pessoas como você", ela disse. Eli não sabia o que dizer a isso, então apenas sorriu. Às vezes, palavras não eram necessárias. Savannah Langford não conseguia parar de pensar nele enquanto levava Mila para a casa do restaurante naquela noite. As luzes da cidade desfocadas no para-brisa. Mila cantarolava suavemente no banco de trás, cheia de sua pizza e já cochilando. Mas a mente de Savannah estava em outro lugar, repassando cada momento da noite que acabaram de compartilhar. Havia algo diferente sobre Eli Turner. Ele era gentil de uma maneira que parecia honesta, simples, mas nunca pequena. E quando ele salvou aquele garotinho com mãos calmas e seguras, algo dentro de Savannah mudou. Naquela noite, depois de beijar Mila para dormir e colocá-la na cama, Savannah serviu uma xícara de chá e se acomodou perto da grande janela de seu apartamento de luxo. O horizonte cintilava além do vidro. Seus cachos loiros, um pouco bagunçados agora, brilhavam sob a luz suave da luminária. Ela sentou-se silenciosamente, dedos curvados em torno de sua caneca,
deixando a quietude puxar memórias que ela não tocava há anos. Ela era a única filha de Harold Langford, CEO da Langford Motors. Sua infância foi programada e impecável, expectativas altas, erros inaceitáveis. Quando se casou jovem, não foi apenas sobre amor, foi fuga. Ela esperava que alguém pudesse vê-la, não a herdeira, não o título, mas a garota real por baixo do polimento. Mas seu marido não havia sido essa pessoa. O casamento se dissolveu rapidamente. Ela ficou com uma criança, uma reputação despedaçada e manchetes como herdeira virou mãe solteira. Eles a pintaram como uma mulher mimada que fez más escolhas. Eles não viram a dor silenciosa, as noites sem dormir, a vergonha. Desde então, ela havia construído muros, composta, controlada, intocável. Até Eli. Então o destino decidiu intervir novamente, inesperado, não convidado. Alguns dias depois, Savannah estava levando Mila para a pré-escola quando luzes de aviso piscaram em vermelho no painel. O carro engasgou e parou no meio de uma rua movimentada. Buzinas soaram, motores aceleraram atrás dela. Seu coração bateu forte. "Mila, fique com o cinto, está bem?" Ela disse, forçando calma em sua voz. Ela estava pegando seu telefone quando uma caminhonete surrada parou atrás dela e Eli saiu. Ele caminhou até sua janela limpando as mãos com um pano. "Precisa de ajuda?" ele perguntou, sorrindo. Savannah soltou uma respiração. Ela não percebia que estava segurando. "Você de novo?" ele riu. "Estou começando a achar que seu carro gosta de mim." Antes que ela pudesse responder, a porta de trás se abriu e Mila pulou para fora, correndo em direção a ele. "Super-herói da graxa!" ela gritou, jogando os braços em volta de suas pernas. Ele riu e se abaixou para abraçá-la. "Minha companheira favorita." Savannah saiu do carro balançando a cabeça, olhos fixos em sua filha. "Ela nunca faz isso," ela murmurou. "Nem mesmo com a família." Ele olhou para ela, sorrindo. "Suave. Crianças sabem." Ele abriu o capô rapidamente, diagnosticando o problema. Um cabo sensor solto. Em poucos minutos ele consertou. "Tudo certo," ele disse, limpando as mãos. "Deve estar bom para ir." Savannah pegou sua carteira. "Deixe-me ir." Ele a parou gentilmente. "Não, só fico feliz por estar por perto." Nisso, Mila mexeu em sua mochila e puxou sua folha de adesivos. Ela descascou uma estrela dourada brilhante e a colou bem sobre o bolso da camisa de Eli. "Esta é sua estrela de esperança," ela disse. "Você é uma boa pessoa, e boas pessoas devem sempre ter esperança." Ele congelou. Então se agachou lentamente, olhos no nível dos dela. "Obrigado, Mila," ele disse suavemente. "Isso significa muito." Savannah piscou rapidamente, virando-se sobre o pretexto de arrumar sua bolsa. Seus olhos arderam. Fazia tanto tempo desde que alguém havia tratado sua filha não como um acessório ou um inconveniente, mas como alguém precioso. Ele não performava a bondade, ele a vivia. Enquanto ele acenava adeus e ia embora, Savannah ficou na calçada com a mãozinha de Mila na dela. Ela observou sua velha caminhonete desaparecer no trânsito da cidade, e pela primeira vez em anos, ela sentiu algo quieto e aterrorizante subir em seu peito. Ela se sentia segura com ele. Rumores têm um jeito de voltar, especialmente em um bairro de classe trabalhadora pequeno como o da oficina de Eli. Depois de vários encontros entre ele e a mulher elegante com a criança de cabelos dourados, sussurros começaram novamente. O mesmo grupo de jovens que havia orquestrado a brincadeira começou a notar algo que não esperavam. Ele não estava embaraçado. Se alguma coisa, ele parecia conectado a ela. Eles viram seu SUV chegar mais de uma vez, viram ela sair, viram a garotinha correr para ele como se ele fosse família. Uma tarde, um dos caras murmurou alto o suficiente para outros ouvirem. "Você sabe que aquele encontro às cegas foi uma brincadeira, certo? A primeira garota, nós dissemos a ela para aparecer, dar uma olhada nele e ir embora. E ele realmente acreditou." Ele ouviu. Ele não disse uma palavra. Ele ficou com uma chave inglesa na mão, pausou alguns segundos em silêncio, então simplesmente exalou. Sem indignação, sem amargura, apenas um suspiro quieto. Então ele se ajoelhou ao lado do carro em que estava trabalhando e apertou os parafusos. Ele havia crescido acostumado a ser ignorado, subestimado, até ridicularizado. Mas o que ainda o surpreendia, o que ainda o pegava desprevenido,
era a bondade, especialmente quando aparecia sem aviso. Naquela noite, justamente quando estava fechando, o zumbido de um SUV bem mantido entrou no estacionamento. Savannah saiu primeiro, seus cachos loiros capturando o sol poente. Mila seguiu, pulando do banco de trás e correndo para Eli. "Super-herói da graxa!" ela gritou, jogando os braços em volta de suas pernas. "Senti sua falta." Eli riu e se abaixou. "A cidade está muito quieta sem minha companheira." Savannah se aproximou, segurando 2 limonadas e um smoothie pequeno. Mila insistiu que parássemos, ela disse, sorrindo. Ela acha que é importante verificar seu super-herói. "Fico feliz que vieram", Eli disse calorosamente. Todos eles sentaram no velho banco do lado de fora da oficina. Mila se encostou no ombro de Eli, sorvendo seu smoothie, enquanto Savannah entregou a ele uma limonada. Eles conversaram sobre o calor, planos de verão e um carro clássico que Eli estava restaurando. Em um momento, Mila puxou sua folha de adesivos e gentilmente pressionou outra estrela cintilante na caixa de ferramentas de Eli. "Uma segunda estrela", ela declarou. "Uma para a esperança de hoje." Savannah o observou de perto, a maneira como ele ouvia sem interrupção, como ele olhava para Mila como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Mas ela também notou uma sombra por trás de seu sorriso, uma espera quieta. Ela não perguntou, não insistiu, ela apenas ficou, e isso significou mais para Eli do que ela jamais saberia. Quando o sol começou a descer mais, eles se levantaram para ir. Eli os acompanhou até o SUV. Savannah destrancou as portas e Eli se agachou ao lado do pneu traseiro. "Este está um pouco baixo", ele notou. Antes que ela pudesse responder, ele pegou seu compressor de ar e encheu. "Você sempre faz isso?" Savannah perguntou meio divertida. "Hábito antigo", Eli disse. "Me faz sentir melhor sabendo que você e Mila estão seguras por aí." Na luz dourada do início da noite, a cena quase parecia uma pintura. Eli limpando graxa de suas mãos, Mila sentada na borda do SUV, pés balançando enquanto ela cantarolava. Savannah observando silenciosamente com uma mão protegendo seus olhos. Então Mila olhou para Eli e disse, completamente sem aviso, "Você é uma boa pessoa. Mamãe diz que boas pessoas devem sempre receber coisas boas." Savannah corou. "Mila!" Mas a garotinha não havia terminado. "Quero te ver todos os dias." Eli sorriu, sua voz suave. "Você vai me mimar, sabia disso?" E naquele momento, o mundo pareceu parado, sem títulos, sem classe, sem histórias. Apenas um homem, uma mulher e uma criança em uma oficina iluminada pelo sol. Mais tarde, enquanto Savannah dirigia para casa com Mila dormindo profundamente no banco de trás, ela pegou seu reflexo no retrovisor, seus lábios curvados em um sorriso quieto. "Talvez", ela sussurrou, "seja assim que parece quando algo bom começa ao mesmo tempo." Eli desligou as luzes da oficina. Ele olhou para a estrela que Mila lhe dera, cintilando fracamente em sua caixa de ferramentas. Ele passou o dedo sobre ela, depois sorriu para si mesmo. "Coisas boas", ele murmurou. "Talvez elas não estejam tão longe afinal." Os rumores haviam se espalhado mais do que qualquer um esperava. A notícia de Savannah Langford sendo vista mais de uma vez em uma modesta oficina de automóveis, conversando, sorrindo, até sentando perto de um homem com roupas manchadas de graxa, chegou aos andares superiores da Langford Motors e, inevitavelmente, ao escritório de seu CEO, Harold Langford. Ele não era um homem que perdia detalhes, especialmente quando envolviam sua filha. E uma vez que os sussurros sugeriram escândalo, ele agiu rapidamente. Bastou uma única ligação para descobrir quem era Eli Turner. Um nome, um local de trabalho, uma vida simples, o suficiente para ele formar um julgamento. Então, uma tarde, enquanto Eli estava sobre um sedã envelhecido, chave inglesa na mão e o rádio tocando, um carro de luxo preto elegante entrou no estacionamento da oficina. Ele não o notou até que um par de sapatos polidos apareceu ao lado da roda que ele estava apertando, deslizando debaixo do carro. Eli limpou suas mãos e se levantou,
então congelou. O homem mais velho diante dele era alto, composto, vestido com um terno azul marinho sob medida que valia mais do que o sedã que Eli estava consertando. Seu cabelo prateado estava penteado para trás ordenadamente, seus olhos afiados e escrutinadores. Eli Turner? O homem disse como se confirmasse. Sim, senhor. Eli respondeu cautelosamente. Eu sou Harold Langford, ele disse, pai de Savannah. Um alarme quieto piscou dentro de Eli, embora ele mantivesse sua expressão firme. Sr. Langford inspecionou a oficina, a tinta lascada, as ferramentas espalhadas, as manchas de óleo no chão. É aqui que você trabalha? Ele perguntou. Ele já sabia. É, Eli respondeu simplesmente. Langford cruzou os braços. Serei direto. Não gosto de surpresas. E eu conheço homens como você. Você vê alguém como minha filha e pensa, aqui está meu caminho para cima. Eli não disse nada. Savannah já passou por muita coisa, Langford continuou. Ela não precisa de alguém bancando o herói ou tentando conquistá-la com uma história de pena. Eli encontrou seu olhar. Eu nunca tentei conquistá-la. Nos conhecemos por acaso. Tudo desde então tem apenas acontecido, naturalmente. Não pedi nada a ela. Langford deu um passo mais perto. Bem, estou pedindo a você agora. Afaste-se. Eli não recuou. Com respeito, senhor. Savannah escolhe por si mesma. Não estou controlando nada. A mandíbula de Langford se contraiu. Ele lançou mais um olhar desdenhoso para a oficina, então virou bruscamente e caminhou de volta para seu carro. O motor ronronou e ele foi embora, deixando Eli parado sozinho na poeira que se acomodava. Mais tarde naquela noite, Savannah chegou à cobertura de seu pai, convocada sob o pretexto de um jantar casual. Mas não foi nada casual. Ele trouxe o assunto assim que a comida foi servida. Eu o visitei hoje, ele disse sem olhar para ela. Savannah parou as mãos. Eli? Ele é um mecânico, Savannah. Ele trabalha em um barraco que vaza óleo. É essa a vida que você quer? Ela largou o garfo. Não é sobre o que ele faz. Você é minha filha, ele disse firmemente. Você merece alguém com status, alguém forte, não um homem que conserta pneus o dia todo. Sua voz tremeu, não de medo, mas de frustração. Eu mereço alguém que me respeita, alguém que me vê, não Langford Motors ou a filha do CEO. Seu pai estreitou os olhos. E você acha que ele não vê seu nome primeiro? Você está sendo ingênua. A voz de Savannah ficou mais afiada. Não, você está com medo de que eu possa escolher alguém que me faz sentir segura, e você não vai conseguir controlar isso. Harold se levantou abruptamente, sua cadeira raspando o chão. Estou protegendo você. Não, ela respondeu, levantando-se também. Você está protegendo uma imagem. A sala caiu em silêncio tenso. Finalmente ela disse, não vou me afastar dele, e você não decide que tipo de vida é digna de mim. Sem terminar sua refeição, ela pegou sua bolsa e saiu, a porta fechando-se com força atrás dela. De volta à oficina, Eli trabalhou silenciosamente muito depois do horário de fechamento, repassando a conversa que teve com seu pai. Ele não estava irritado, apenas resignado. Ele nunca esperou pertencer ao mundo dela. Ele sempre soube que a divisão entre eles era grande, mas o que ele não esperava era que Savannah lutaria ferozmente para mantê-lo no dela. Era um sábado à tarde quente quando Savannah e Mila visitaram o parque perto de seu apartamento, um espaço tranquilo anilhado entre o caos da cidade e a calma de um lago próximo. O ar estava cheio de risadas de crianças, o farfalhar das folhas e o zumbido do verão. Savannah segurou a mão de Mila enquanto passeavam pelo caminho pavimentado. Pássaros chilravam acima. Mila pulava a cada poucos passos, apontando para cachorros, flores e borboletas. Pela primeira vez em dias, Savannah sentiu seu peito relaxar. Então, logo à frente, ela avistou uma figura familiar, agachada ao lado de uma mulher com uma criança chorando e um carrinho tombado. A roda da frente do carrinho estava dobrada para dentro, claramente quebrada. A mulher parecia sobrecarregada, lutando para acalmar seu filho e gerenciar a bagunça. Eli já estava lá.
Ele tinha uma chave inglesa em uma mão, sua bolsa de ferramentas ao lado dele na grama. Ele falou gentilmente com a mulher, oferecendo um sorriso de tranquilidade enquanto realinhava a roda, ajustava o eixo e apertava alguns parafusos com facilidade calma e praticada. Savannah parou de repente. Mila ofegou, todo o rosto se iluminando. Sem hesitação, ela soltou a mão de sua mãe e disparou para frente. "Super-herói da graxa!" ela gritou, braços abertos. Eli olhou para cima, surpreso, e então sorriu enquanto Mila se jogou contra suas pernas. "Ei, Mila!" ele riu, pegando-a facilmente. "O que você está fazendo aqui, companheira?" "Vim ao parque", ela disse orgulhosamente. "Mas agora está melhor porque você está aqui." Ele riu, tirando uma folha de seu cabelo. Savannah se aproximou lentamente, seu coração puxando enquanto os observava. Havia algo tão natural nisso, Mila se agarrando a Eli como se ele pertencesse à vida dela. E então, do nada, Mila soltou. "Eu gosto dele", ela declarou em voz alta, olhando para sua mãe. "Você gosta dele também, mamãe." Savannah piscou, pega desprevenida. Suas bochechas ficaram rosadas. "Mila", ela começou, mas Eli já estava esfregando a nuca, sorrindo desajeitadamente. "Acho que isso está aberto agora", ele disse com uma risada. Savannah olhou para ele e então baixou os olhos, sua voz suave, mais sincera. "Ela não está errada." Seus olhos se encontraram. Por um breve segundo, o mundo ficou quieto. Não havia status, nenhuma diferença de classe ou história. Apenas eles e o suave sol da tarde filtrando através das árvores. Mas o que eles não viram, pelo menos não ainda, foi o homem parado do outro lado do parque, observando tudo se desenrolar. Harold Langford estava sob a sombra de um velho olmo, braços cruzados, expressão ilegível. Ele os havia seguido, não para espionar, mas para entender. Depois da discussão deles, algo na voz de Savannah havia ficado com ele. Então hoje ele veio, não para confrontar, mas para observar. E o que ele viu não foi o que esperava. Ele viu Mila correr para Eli com confiança completa, sem medo, sem hesitação. Ele viu Eli gentilmente se agachar para amarrar o cadarço desamarrado de Mila, tirando uma mancha de sujeira de seu joelho como se fosse natural. Ele viu Savannah, sua filha que havia passado anos se escondendo atrás de uma parede de força e solidão, sorrindo com uma suavidade que ele não via desde que ela era adolescente. E lentamente, algo dentro de Harold Langford mudou. Não completamente, mas o suficiente, porque naquele momento ele percebeu algo. Eli Turner não havia tirado nada de Savannah. Ele havia devolvido a ela algo que nenhum dinheiro, título ou influência poderia oferecer: paz. Harold permaneceu imóvel enquanto eles seguiram em direção ao playground. Savannah e Ellie lado a lado, Mila pulando entre eles. Ele não chamou, ele não interrompeu, ele simplesmente observou. E pela primeira vez, ele começou a se perguntar se talvez ele tivesse estado errado. Alguns dias haviam se passado desde a tarde no parque. Ellie havia retornado à sua rotina tranquila na oficina, embora algo dentro dele parecesse diferente, mais leve de alguma forma. Ele não esperava que mais nada viesse do dia em que Savannah e Mila o encontraram novamente. Mas então, uma manhã, enquanto ele estava ajustando uma correia dentada sobre o capô de uma velha caminhonete, uma sombra se estendeu pelo chão da oficina. Ellie olhou para cima e ficou surpreso ao ver Harold Langford parado lá. Sem terno desta vez, apenas uma camisa social, mangas arregaçadas e uma expressão que não era exatamente severa, mas ainda cautelosa. Ellie limpou suas mãos, ficou ereto. "Sr. Langford", ele disse, educado, mas cauteloso. O homem mais velho não falou no início. Ele apenas olhou ao redor da oficina novamente, da maneira que havia feito da primeira vez. Mas desta vez havia algo mais em seus olhos. Respeito, talvez. Curiosidade. Ele finalmente soltou uma respiração lenta. "Eu julguei você mal", Harold disse. A sobrancelha de Ellie franziu levemente, sem saber como responder. "Pensei que estava protegendo minha filha", ele continuou. "Mas a verdade é, eu estava apenas com medo de que ela se machucasse novamente, com medo de que ela escolhesse alguém que não pudesse carregar o peso de seu mundo." Ele pausou e então acrescentou com convicção quieta:
Mas eu observei você, com ela, com Mila. Você não está tentando tirar nada. Você está apenas sendo quem você é. Ellie assentiu lentamente. Eu me importo muito com elas. Posso ver isso, Harold disse. É por isso que quero te oferecer algo. Ele alcançou o bolso de seu casaco e puxou um folheto dobrado. Langford Motors está lançando uma nova iniciativa. Cuidado comunitário com carros. Manutenção de veículos gratuita para trabalhadores de baixa renda. Enfermeiros, professores, zeladores, as pessoas que mantêm o mundo girando. Ele entregou a Ellie. Precisamos de alguém que conhece o trabalho e sabe como falar com as pessoas com dignidade. Acho que esse é você. Ellie olhou para o folheto atônito. Você quer que eu esteja envolvido nisso? Ele perguntou. Quero que você lidere isso, Harold respondeu. Ellie não tinha palavras, apenas um aceno e um obrigado quieto. Uma semana depois, o evento de lançamento aconteceu em um centro comunitário no centro da cidade. A sala estava cheia de jornalistas, autoridades locais, famílias de todas as esferas da vida. Um grande banner dizia: Cuidado comunitário com carros, movido por Langford Motors. Ellie estava perto do pódio, ajustando a gola de sua camisa mais limpa, ainda um pouco amassada, mas apresentável. Ele não estava acostumado com câmeras ou discursos. Ele estava mais confortável sob um carro do que sob um holofote. Mas então ele ouviu pequenos passos atrás dele e uma voz familiar e animada. Lá está ele! Mila veio correndo subindo os degraus do palco, braços abertos. Essa é minha pessoa favorita! Ela gritou para a multidão. Risadas ondularam pela sala. Savannah a seguiu, vestindo um vestido azul suave, seus cachos dourados capturando a luz. Ela pegou a mão de Mila, então alcançou a de Ellie. Ela apertou gentilmente. Obrigada, ela sussurrou, por entrar em nossas vidas quando nem sabíamos que precisávamos de alguém. Ellie sorriu, seu coração cheio. Acho que eu precisava de vocês mais do que vocês precisavam de mim. Eles ficaram juntos, Ellie, Savannah e Mila, diante de uma sala cheia de estranhos que por aquele momento testemunharam algo mais poderoso do que um discurso ou uma doação. Eles testemunharam uma família sendo formada, não uma construída em perfeição ou riqueza ou aparência, mas em bondade, honestidade e cura. Mais tarde, quando o evento estava terminando e o sol mergulhava baixo sobre a cidade, Mila puxou a manga de Ellie e sussurrou. Vamos comer pizza agora? Ellie riu. Sempre. Eles saíram juntos, 3 mãos, lado a lado. Um novo começo, um novo tipo de amor, uma nova família. Se esta história aqueceu seu coração, não se esqueça de se inscrever nas histórias que arrepiam por dentro e pressionar o botão de like para apoiar nosso canal. Acreditamos em histórias que curam, elevam e nos lembram da beleza na bondade simples. A força quieta de Ellie, a coragem de Savannah e a inocência da pequena Mila. Eles nos mostram que o amor não se importa com status. Ele nos encontra quando menos esperamos. Obrigado por assistir e sentir conosco. Mais histórias comoventes estão a caminho, então fique ligado, seja gentil e sempre acredite em segundas chances.